Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Prosa de Palhaço. Dessa vez, um prosa especial, muito especial. Vamos estar recebendo aqui hoje Antônio Sobreira, o palhaço aperreio, diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Ele será o nosso convidado de hoje. Estamos só aguardando ele aceitar o nosso convite para a gente poder dar início a esse Prosa de Palhaço. Você que não segue as nossas redes sociais, segue a Cia Lamparinha aí para ficar por dentro de todas as novidades. Se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente lança por lá. O Antônio já entrou, já vou convidar ele logo para a gente dar início, sem mais delongas, para a gente já poder dar início ao nosso Prosa de Palhaço de hoje. Buenos dias, muchachito. Como estás? E aí, tudo bem? Estamos indo. Que bom, que bom. Agora é oficial, agora é para valer. Eita, vai começar mais cedo? Vai sim. Inclusive, nós estamos aí atrasados, para falar a verdade, 15 minutos, mas tudo bem, faz parte. Tá joia, Antônio, vamos lá. Antônio, com muito prazer, eu tenho a honra de receber você aqui no nosso quadro matinal, que é o Prosa de Palhaços, né? A gente inicia sempre a nossa manhã com essa prosa descontraída, né? Que tem um intuito de propagar não só a palhaçaria, mas também, de certa forma, manter o nosso público conectado, né? Com esse assunto sobre a palhaçaria, né? Que é tão importante, né? Tão importante nos dias de hoje. E, cara, eu queria que você se apresentasse para o público aí, te conhecer, o público que não te conhece, né? Se falasse um pouco aí sobre você, se apresentasse para o público aí. Fica à vontade. Muito bem, bom dia aí todos. A gente nem sabe se chama telespectadores, instagramedores, sei lá como chama, mas livedores, né? Meu nome é Antônio Sobreira, eu trabalho com projetos culturais, sou palhaço aperreio, né? Trabalhei 4 anos como palhaço profissional no interior de São Paulo. Mudei-me aqui para Paraíba em 2014 e não venho fazendo nenhum trabalho permanente, né? Eu acho que eu virei um palhaço político. Então, tem manifestação, eu vou de perna de pau, tem alguma ação com a MST, eu vou lá e faço alguma coisa, mas eu não sou aquele palhaço animador, né? Eu sou um palhaço meio bufonesco, um palhaço quase psíquico, psicológico, emocional. Então, estávamos começando a fazer aí um espetáculo em 2020, né? E como muitas pessoas aí estavam com planos para 2020, toda a nossa vida mudou, todo o nosso parâmetro mudou, e aí a gente deixou o palhaço em stand-by para ver o que vai acontecer, né? Mas é isso, eu me formei em geografia, tenho mestrado em geografia, doutorado em geografia, e em 2009 eu comecei a trabalhar com pontos de cultura, fui gestor de pontos de cultura lá no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Então também sou gestor cultural, sou produtor cultural. E o meu forte mesmo é elaborar projetos, é a parte que eu faço com mais tranquilidade, e a parte artística está sendo reconstruída aí após pandemia. Massa, massa, Antônio. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu sinto muito honrado de ter você aqui. Desde a primeira vez que a gente se conheceu lá em Cajazeiras, né? Na Paraíba, eu senti que a nossa prosa tinha muito a contribuir, né, com o trabalho um do outro. E eu acho que esse momento é bem propício para isso, né? É, esse quadro foi criado justamente com esse intuito, né, de aproximar não só artistas que muitas vezes fisicamente estão distantes, mas através da internet ter essa aproximação e ter essa troca, né, de experiências e o público poder participar dessa troca, né, e também, de certa forma, ser contemplado com essa troca. Mas, sem mais delongas, já vamos dar início a essa prosa, né? Já estamos se esticando demais nessa introdução. Então, vamos lá. Antônio, já de cara, eu queria te perguntar como foi que a palhaçaria chegou
até você, né? Como foi que o palhaço chegou na sua vida profissional, artística, pessoal? Como dizem por aí, como é que o palhaço entrou em mim, né? Ainda não estou praticando esse esporte, não, né? Mas a vida permite tudo, né? Vamos lá. Olha, eu nunca pensei em ser artista de forma alguma. O máximo que eu pensei, talvez, um dia, mas sem muita pretensão, era ser escritor. Mas escrevo, tem um blog que chama Educa Anarquista, que eu escrevo sobre coisas educacionais, sobre coisas de anarquismo. E isso surgiu bem depois, né? Surgiu aqui na Paraíba, mas fruto do meu trabalho de doutorado, que é pedagogia anarquista. Acho que a coisa começou todinha com o final do doutorado. Eu fiz uma tese que eu falava em liberdade, e eu fiz como muitos amigos fazem, né? Mestrado, doutorado, para me tornar um professor universitário. E quando eu concluí as leituras do anarquismo, eu falei, olha, eu tenho 45 anos, não sei quanto de vida física e estímulo para físico eu vou ter. Estava perto dos amigos que eram palhaços. Então, o grupo tinha 5 pessoas, das 6 pessoas, 5 eram geógrafos, né? 2 com mestrado e 1 com doutorado, que era eu. Então, assim, comecei a fazer um processo de gestão do espaço cultural, né? Que era o Ponto de Cultura Prudente em Cena. E ia fotografar o grupo, ia fazer uma coisa ou outra, eu toco um pouco de clarinete, vamos fazer uma interação ali, numa festa. Comecei a me maquiar, e aos pouquinhos, um dia, lá no interior de São Paulo, acho que São José do Rio Preto, tinha um circo montado para um evento lá de São José do Rio Preto. Não, era São Carlos. E falei assim, entra em cena. E eu aí comecei a entrar em cena e não tive curso, não tive oficina, não tenho trabalho de palhaço, não tenho construção de personagem. Fui sendo o rabugento que eu sempre fui, só que com maquiagem. Então, assim, não desprezo as escolas que fazem oficinas, não é isso, é que a vida foi essa. Eu não fiz cursos para me tornar palhaço, não tenho um trabalho muito desenvolvido, e tenho a minha característica de palhaço, que é um palhaço que aperreia, né? Que instiga, que provoca, que não preocupa com o riso. Eu não tenho preocupação em provocar o riso, nem metodologias de riso, né? Acho que eu estou mais para um stand-up de palhaço do que um palhaço clássico. Foi isso. Então, aí dali para frente, o grupo era profissional, viajava muito. 2010 foi um ano de muitos editais, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Nós conseguimos ganhar muitos editais. Em 2011 teve um grande festival que a gente ganhou com a Lei Rouanet, e que a gente fez esse festival que durou quase uns 3 meses, fazendo 4 cidades lá no interior de São Paulo, com publicação de revista para adultos e para o movimento, e publicação de revista para crianças. Foi muitas filmagens, muitos vídeos, um público gigantesco nas locais que a gente vai, porque, como você sabe, a gente, da palhaçaria, tendo dinheiro, a gente prefere ir para as praças, para as ruas, para as escolas, né? A gente tenta trabalhar com um público que não tem acesso, né? Massa, Quando a gente então, assim, a minha pegada é uma articultura para o lado socialista, né? E não muito empresarial, né? De atender o público onde não tem acesso ou tem muito pouco acesso à cultura. É isso. Então, foram aí quase em 2013 eu preferi voltar aqui para Paraíba, né? Para João Pessoa, e aos pouquinhos fui contratado pela Secretaria de Estado da Cultura e entrei novamente na área de projetos, trabalhei um tempo. E é isso. Tá? O palhaço está comigo, estou onde é possível. Quando tem manifestação e eu estou com vontade, eu vou lá e me maquio e faço alguma interação com as pessoas, alguma provocação, e enchendo a paciência do povo. massa, massa. Antônio, agora que eu percebi aqui que a gente iniciou um pouco mais cedo do que o programado, né? Não sei, eu que acabei me confundindo aqui nos horários. O meu notebook, não sei o que foi que houve, alterou a hora aqui, para mim tá 10h23. Eu acabei de olhar aqui É. no celular, é 9h23, né? Na verdade. Tem um relógio ali atrás, ó. Nossa, cara. Mas a gente não tem problema, a gente já começou, né, antes do horário previsto, não tem problema. Né? Enfim, Tá né? bom. Vamos continuar, então. É, então, João, já aproveitando o gancho aí,
né, da pergunta anterior, eu queria saber de ti, da onde é que veio essa inspiração, né, do nome do palhaço Aperreio, né? Aperreio. Da onde é que veio essa inspiração para esse nome? Essa inspiração começou o seguinte: eu sou um palhaço um pouco irritado, sabe? Um palhaço muito racional e ao mesmo tempo muito contrariado com a verdade, com o objetivo das coisas. Então, quando eu comecei a atuar com um grupo, eu ia lá e no início da montagem do cenário, eu não era palhaço e começava as crianças a ficarem à minha volta. E eu falava loucuras com as crianças e cada vez mais crianças ficavam à minha volta. Então, a primeira aula de interação com as crianças foi, claro, com os amigos palhaços lá, né? E depois com essa interação imediata com as crianças, né? E as crianças às vezes me olhavam sem maquiagem, o normal, e começavam a rir da minha cara. Então, tinha alguma coisa no meu estado de espírito que a criança olha e que quebra, tem alguma barreira ali que se quebra. Eu sou uma pessoa de 52 anos, a criança me olha e fala, pô, essa pessoa aí é outra coisa, é um boneco gigante, mesmo sem maquiagem. Então, já tinha uma empatia, né? E o meu nome era. Eu sou um palhaço muito irritadiço, né? Eu sou realmente uma pessoa irritada normal. Muito crítica, muito sarcástica, muito direta, muito franca, né? E e isso faz uma pessoa ser implicante, né? Implica com um copo d'água cheio, implica com um copo d'água vazio, implica com um copo d'água meio cheio, meio vazio, implica com o fato de existir copo. Então, assim, eu achava que eu tinha alguma coisa de enfesado, né? Enfesado vem da origem da pessoa estar cheia de fezes. Então, a pessoa enfesada está muito chateada porque não joga para fora, e aí meu nome seria enfesado. Mas é um nome muito grande, não sei. Aí os amigos preferiram me colocar o apelido de Doutor Fezes, porque eu era doutor e fezes. E aí o doutor ficou meio estranho, né, e tal, e aí acabou ficando fezes, né? Mas eu estava com mais 4 palhaços em cena e o nome não era tão pesado, né? Vocês têm um nome palhaço que chama Fezes, né? Às vezes fica. Quando eu mudei para Paraíba, eu me rebatizei, porque eu saí do grupo e eu achei que era muito difícil segurar o nome de Fezes, né? E achava que coincidia mais com o palhaço sozinho e com a minha assinatura com o aperreio, né? São duas características, está enfesado e aperreio. E o estudo do aperreio vem de uma coisa racista, né? Aperreio é estar ameaçado por perros, e perros são em espanhol cães, né? E aqui no Brasil e na América Latina, quando queriam perseguir os negros, né, ou os índios, ele ficava a perros. Então o índio e o negro, fugidos, né, eles ficavam aperreados, né, estavam com o cachorro atrás. Na cultura nordestina, aperreio passou a ser preocupado, sempre preocupado com o tempo, com a coisa correta. E palhaço não tem nada correto. Então, quando está tudo correto é porque está tudo bagunçado. Então, eu preferi usar o aperro diluído na história do Nordeste, pela identidade cultural e não pela a origem da palavra, né? Se a gente for pegar todas as origens da palavra, a gente condena a língua portuguesa todinha, né? Porque ela é ou machista, ou é bélica, ou é administrativa, ou é ilusória, ou é preconceituosa, ou sabe? Então, assim, a gente não pode mais assim condenar tanto as palavras ao que se chama de uma leitura correta das palavras, porque as palavras são misturas de metáforas e subjetividades confusas ao longo da nossa história, né? Isso é só para falar um nome, né? Mas a minha composição é a mistura do meu pai, que era um chato de galocha, o macaco prego, que é aquele que caga na mão e joga nas pessoas, né? Então, assim, eu, quando me identifico com as brincadeiras e tudo, né? São meus defeitos e a minha personalidade mesmo, né? Ela quando vê, eu estou fazendo aquilo que meu pai fazia, pro lado bom, pro lado negativo, só que com uma nova releitura, né? Com a maquiagem e com a linguagem, algo que é muito desagradável, com uma criança passa a ser como diz, um abstrato, um imaginário, uma outra coisa, né? Então, uma releitura dessas condições, né? Se a, Massa, se massa. a, se a pessoa começar a me apertar demais, passar a mão na bunda e esfregar na cara, mesmo assim, não, sabe? Não tenho piedade, não. A pessoa veio perturbar a paciência, o macaco prega, a primeira coisa que sai. Sai, eu enfio o dedo no umbigo e passa no rosto da pessoa.
Passo a mão na língua e vou para trás de alguém. Então, assim, eu sou aquele palhaço que, se você explorar meus buracos, eles aparecem, viu? Massa, Eu massa, Antônio. prefiro, Tu prefiro que não falou, explorem. tu falou aí do termo aperreio, eu lembrei da minha situação aqui. Eu já estava aperreadinho para começar no horário certo, acabei começando, foi adiantado. Me Eu aperreiei lá. demais. Não, mas É, o que você falou aí, né, a questão, se a gente for pesquisar a fundo, né, a origem das palavras, né, do vocabulário brasileiro, a gente é, não, não, não consegue mensurar o tanto que as palavras são preconceituosas, né, na sua origem, machistas, homofóbicas, enfim. No último Prosa de Palhaço, que eu conversei com o Mendes, né, um palhaço muito bacana lá de Calcaia, ele relatou comigo essa questão do preconceito nas palavras, né, que estão de certa forma, colocadas no nosso vocabulário de maneira que a gente acaba sendo preconceituoso inconscientemente, né? Porque já é uma questão cultural. Aí eu relatei com ele que em uma apresentação minha de palhaço, como é bem costume daqui, é uma característica forte aqui da região, quando a gente vai falar com o pessoal, a gente quer falar de uma maneira mais engraçada com o público, a gente fala: "E aí, negada? Tudo bem com vocês?" Aí um amigo meu, que é o palhaço Ketchup da Bahia, ele estava assistindo a apresentação e quando acabou a apresentação ele veio me dar um toque, sabe? Ele falou: "John, esse termo que você utilizou, negada, é um termo muito racista. Acho melhor para você que é um artista consciente das causas, né, das lutas sociais, um cara culto, eu acho que seria bacana você retirar essa palavra do seu vocabulário." E eu comecei a me questionar e realmente comecei a ter essa consciência do uso dessas palavras, né? E desde então eu venho mensurando as minhas palavras, sabe? Realmente o termo negada é um termo bem racista, né? E desde não então sei. comecei a Não sei mensurar, por assim. mais que o palhaço, a figura do palhaço não mensure muito, a figura do palhaço, ela não mensure muito essa questão, né? Não tem muita, o palhaço não tem muito essa consciência. Mas eu acho que o palhaço como uma grande ferramenta para essas lutas sociais também. Então eu senti essa necessidade É, de é tirar um, é algumas um. palavras. A gente faz uma autocensura, mas você veja, teve um seriado chamado Friends, está dos Estados Oi, Unidos ou oi. Inglaterra. Não tô te Teve um... ouvindo, tá sem áudio. Oi, oi, oi. Eu não apertei nada aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui aparenta tudo perfeito, viu? Oi, oi, oi. Oi, oi. Será que eu entro novamente? Tá sem áudio, Antônio. Eu, eu vou te É, tirar e vou te chamar de novo para ver se volta ao normal. Pronto, gente. Tivemos um pequeno probleminha técnico, acontece nas melhores famílias. Ao vivo é assim mesmo. Vou chamar aqui o Antônio novamente para ver se o áudio dele volta ao normal. Ele estava sem áudio. houve um delay. Me Alô, ouve? alô. Um, dois, três, câmbio. Na Oi, escuta, oi, Antônio. oi. Eu ouço bem. Pronto. Fale mais alto para Eu, ver se eu. oi, eu ouço bem. Pronto. Eu não sei por que está acontecendo isso. Você está me ouvindo bem? Agora tô. Houve aqui um delay. Eu falei e aí eu ouvi a minha fala alguns segundos na frente. Houve algum problema aí da transmissão. Acontece. Pronto. Olha, sabe aquele programa, aquele seriado Friends, né? Que foi muito sucesso. Eu li um artigo que hoje ele seria super mal visto por toda essa questão dos direitos humanos, né? O tratamento com as mulheres, os homens, a relação, tal. Mas, olha, você veja, se a gente for seguir o rigor, a gente teria que interditar todos os babaus, todos os mamulengos do Brasil,
porque todos eles trabalham com negro, com preconceito, com mulher assim, com padre assado, a cobra, as metáforas sexuais. A gente é um problema delicado, porque o palhaço mesmo vem de um preconceito, né? O que é o palhaço? O palhaço vem daquele homem que estava deserdado na sociedade, ele não tinha roupas e se dizia que, é uma das leituras, né? Ele vestia palhas. As palhas eram a sua roupa. Então, ele era um palhaço porque era vestido de palhas. Palhas era o mais barato que existia. E como não trabalhava ou não tinha condição de trabalhar, ele bebia. E bebia e o nariz ficava vermelho. E como ele não tinha calçados, ele usava os calçados que encontravam. Então, em geral, encontravam calçados muito grandes. Então, o palhaço é todo construído de um preconceito. Ele está no meio do preconceito. E a gente tem que ter as zonas de entendimento, porque se no meio artístico a gente está sempre no limiar do preconceito, e o palhaço é um dos que a gente está sempre trabalhando no campo do preconceito. Eu não tenho nenhum teórico para avaliar, para dizer, ou não estou pedindo uma liberação para a gente ser escroto, mas assim, a gente trabalha com uma condição do humano, que a condição do humano é essa. É diferente você falar negada na hora de chamar o público e na hora que você é um patrão e chama todos de negros. Essa negada aí. Então, você tem uma ênfase que é de proximidade, que às vezes um homem casado com uma mulher branca chama ela de nega. Às vezes um próprio negro chama a companheira de negra, ou nega, ou neguinha, ou preta. Tem um contexto, né? Um contexto de que você, ao chamar todos de negada, pode ser muito mal visto, porque existe essa patrulha, mas o convite, a maneira como o palhaço realiza o seu trabalho, não está o negada com o princípio de que vocês são menores, e se eu chamar de pretada não melhora, e sabe, se você for levando ao rigor, até a palavra plateia é preconceituosa, porque plateia vem de platos, plateia vem de uma palavra grega que é pessoas que estão inativas observando. E aí a gente, no movimento de teatro de rua, prefere trabalhar com o público, porque o público interage verticalmente, né, horizontalmente. Então, se você pegar todas as nossas palavras e colocar um peso de análise, a gente vai falar uga, uga. Porque tem isso. Então, deve-se ter um distanciamento, deve-se ter aí, ao final do espetáculo, um mestre de babau falou, olha, gente, a tradição do babau é assim, ela usa esses desenhos, eu peço desculpa, mas eu não tenho como fazer um babau senhor de cor afrodescendente brasileira. Sabe, como é que você vai... Aquilo é registro de uma época, é registro de preconceitos, e depois análise crítica, o diálogo com as pessoas, as outras interações que o palhaço faz, que vai dar o desenho, se ele foi de fato racista, se ele foi machista, se ele foi homofóbico, se ele trouxe algum preconceito, né? A gente tem feito isso que você faz, né? É melhor no início do espetáculo não começar a lançar essas palavras, mas há palhaços que não tem jeito, eles não vão se traduzir por isso, porque o compromisso dele só de estar ali, numa ponta de rua, numa praça, num lugar onde ninguém vai, e ele fala negada, ele já é um negro no seu sentido de expropriação, né? Mas, enfim, cada um aguenta o que pode. Né? Se você aguenta a crítica, se você tem argumentação, se você tem consciência do seu trabalho político, você vai à frente, mas às vezes você está vendendo um espetáculo, né? E aí você faz as traduções. Eu acho que tem muitas músicas que hoje se cantam que eram para ser proibidas, né? Mas elas são ouvidas e são curtidas. Tem muitos gestos corporais de crianças sendo feitas na rua que são simulações de sexo, né? Então, a gente está no meio que ele é permeado, né? Agora, qual é o compromisso político que você tem na cena? É de diminuir o pobre? Aí eu faria um questionamento. Quem viu aquele programa Sai de Baixo, que era feito ali através do nonsense, do besteirol, ele trabalhava o tempo inteiro com bullying. E ele era visto por todo mundo. E hoje é um programa, se você olha com critério, ele deveria ser censurado
pelo desprezo ao idoso, pelo desprezo à classe trabalhadora. As piadas todinhas eram voltadas para a classe trabalhadora e ele era muito popular. Então, Até assim, mesmo, até oi? mesmo, até mesmo os trapalhões, cara, né? Extremamente racistas, se a gente for analisar por dias de hoje. Várias Sim. piadas em relação ao Mussum, né? Extremamente Uhum. racista. Se fosse considerado nos dias de hoje, o programa seria cancelado, com certeza. Eu quando comecei a trabalhar como palhaço, não são só as palavras, né? São comportamentos. Eu me dirigia mais para mulheres e para meninas, né? E um dia os palhaços me falaram, Antônio, você vai muito para as mulheres e para as meninas. E isso fica muito desequilibrado. A gente está falando para idosos, para outras pessoas, para trabalhadores. Então, assim, eu estava indo numa zona que a minha piada era mais confortável. Então, você também tem comportamentos machistas que você não tem condição de identificar se não tiver alguém te avisando, né? E aí eu fui percebendo que era importante brincar com os rapazes e tal, com as pessoas que estavam lá, né? O público mais difícil de trabalhar são adolescentes, né? E até eles não vão muito para essas rodas porque tem medo de serem ridicularizados, não é? Um dia eu estava em cena e uma menina adolescente disse que eu não a faria rir, de jeito nenhum, que não adiantava eu fazer rir. Bom, quem não quer jogar, não joga, né? Eu falei assim, eu não sei fazer graça. Não tem nenhuma graça para fazer ela rir. Não tenho nada para fazer e aqui é uma zona de conflito, né? A cena é uma zona de conflito, é jogo. Ou eles aceitam o jogo ou não aceitam. Se aceitam, você vai e descobre onde é o lugar de brincar. Se não aceitam, não tem remédio. É terminar o espetáculo e sair, né? Não dá para você fazer uma mágica e virar um outro palhaço porque as pessoas não gostam do seu estilo. Não tem jeito. Mas eu tinha amarrado uma coisa bem na minha bunda da minha calça de perna de pau. Eu tinha colocado uma luz num carnaval que eu saí com um enforca-gato. Aqui nesse dia que eu saí no carnaval, eu nunca levei tanta dedada no meu ouvido, viu? Do meu fundo, viu? Aí eu falei assim, nunca informe para todos os palhaços do Brasil e que estão te vendo. Nunca ponha uma luz no fundo do túnel, porque você vai levar muita dedada, viu? Então, assim, mas eu deixei o enforca-gato lá. E uma hora essa moça perguntou, o que é esse enforca-gato? Aí eu contei a história para ela do que era, ela morreu de rir. Então a minha tragédia fez ela rir. Meu desprendimento de falar de um erro que eu fiz fez ela rir. E ela teve o compromisso declarado que não ia rir. E dali para frente ela ficou simpática comigo. Foi a única de tudo, porque o dia foi horrível. Chegou um grupo de capoeiristas da capoeira regional. A capoeira regional é muito combativa, né? Então eles já chegam querendo ser melhores, já chegam querendo ser, já começam a enfrentar. Se você vai para um público que quer te enfrentar, não há mágica. Não há mágica. Se não te querem, você não consegue trazer outra fórmula. A pessoa que está disposta a não rir e não jogar, não tem jeito. Vai se criar a pessoa é chamada para ir para um lugar que é imaginário. E ela quer o extremo racional. Que você faça uma mágica para ela é exigir demais o talento de cada um, né? Eu não conheço palhaço, já vi palhaços experientes demais, não consegui fazer um espetáculo porque o público começou a falar e fora, e fora, e fora. Aí o que eles fizeram? Foram embora. Você está tendo uma rejeição extrema. Você vai brigar com o público? Mas você vai fazer o quê? Não tem. Não tem. Então tem um amadurecimento do público também. O público, às vezes, é pobre, é muito mais receptivo a nós. Ele tem muito mais necessidade de fantasia, de sair do real. E quando você vai fazer uma apresentação numa festa de condomínio de alta classe, você leva soco, você leva pontapé, a pessoa te trata com desrespeito e você tem ali um contrato, tem que terminar, faz, mas você sai muito triste, porque a criança acha que porque pagou, tem a impertinência de quem paga, acha que você vai ser um circo de Solé, vai voar, vai pular, vai peidar purpurina, que a sua bunda é colorida. Ou que nem a Regina Duarte falou, né? Peidar o talco, né? Peidar talco, né? O pum do palhaço. Então, assim, se você me fala qual o público que eu prefiro o público que já tem uma educação teatral. Né? Se não tem, eu prefiro o público que não tem nenhum acesso à cultura, porque embora eles corram muito na cena, embora eles fiquem completamente alucinados com os objetos que a gente leva, e quer pegar e quer levar, eu nunca tive problema sério com o público de áreas periféricas,
áreas pobres, áreas de ausência, até lugares dominados pelo tráfico, até os traficantes ajudaram a gente a passar chapéu, porque eles têm simpatia com o palhaço. Alguns viram circo, né? Alguns sabem que ali é uma brincadeira. O traficante, ele tem lá a sua profissão, mas ele tem um filho que ele gosta, uma filha, né? E ela fica feliz, né? E a gente vai para essas áreas onde as pessoas estão na margem do mundo. Pai e mães solteiras, as pessoas com baixa ou nenhuma renda, elas pedem dinheiro para nós, e a gente sabe que quando vai passar o chapéu não vai ter dinheiro nenhum, mas querem tirar suas fotos. E aí o público de alta renda, eles nos tratam como qualquer coisa, menos como artistas. É, é, é muito interessante esses questionamentos que você traz para a nossa prosa. E se a gente for é, conversar a fundo mesmo, eu acho que um prosa de palhaço não é suficiente, né? Não é Ainda mais não? porque nosso tempo já está bem curto. Mas eu queria pontuar algumas coisas da sua fala que eu achei muito interessante. Primeiramente, essa questão, né, do limite, né, do palhaço, né? Que limite é esse, né? O limite do senso crítico comum, né? Que uma coisa que muitos palhaços faziam alguns anos atrás, como os Trapalhões, né? Se a gente for trazer para o dia de hoje, já não faria tanta graça assim, né? Dentro do senso crítico que a gente vive hoje, na sociedade hoje, né? Piadas racistas, recrudescentes de preconceito, homofóbicas, enfim. Mas acho também interessante que cada palhaço se sinta à vontade, né? Porque é uma questão muito pessoal, né? O palhaço, ele te permite isso, ele te dá essa liberdade, né? Não existe aquela linha rígida que você tem que seguir e aquela é a linha certa que você tem que seguir. Não, é muito é muita é muito pessoal, uma escolha pessoal, o público que você quer atingir, qual é o palhaço que você quer ser, qual o palhaço que você quer que o público veja, né? Enfim, então isso vai muito do público que você quer alcançar, né? Do espetáculo que você quer proporcionar. E o palhaço também tem essa questão social, né? Quando o artista tem isso em mente, né? Da questão social, né? Isso também está refletido também no seu trabalho, né? No seu trabalho final, né? Ou quando o artista quer simplesmente fazer um trabalho como é muito comum a gente ver em pequenos circos, né? Eu vejo muito pequeno circo reproduzindo coisas que, que, que eram feitas muito tempo atrás, como os Trapalhões faziam, né? Piadas sexistas, né? Cheio de gestos obscenos, né? Piadas ofensivas para as mulheres, né? Enfim, porque são áreas de conforto, né? É mais fácil provocar o riso nessas áreas, né? Se você perguntar para uma pessoa, se você rir da desgraça do outro e a pessoa dizer que não, ela está mentindo. Porque se uma pessoa cair na casca de banana na frente dela, ela vai rir. Por mais que a pessoa se machuque, ela vai rir. Né? Porque é do ser humano, é da natureza do ser humano rir, né, da desgraça do outro. Né? Mas, ao mesmo tempo, você traz a reflexão da menina, né, que você falou que desafiou você, que você não iria fazer ela rir. E a partir do momento que você se colocou no papel do ridículo, ela riu. E isso me fez lembrar uma frase da Alice Viveiro de Castro, né, que é uma grande pesquisadora, autora do livro Elogio da Bobagem, e que ela relata no discurso dela em que o palhaço é o cordeiro de Deus dos tempos modernos. Né? Pode até soar meio que estranho, né, essa afirmação dela. Mas ela explicou que a partir do momento que o palhaço se coloca no lugar da pessoa, né, pega a torta, põe na mão da pessoa e diz:
joga a torta na minha cara. E a pessoa joga, e a pessoa começa a rir, e o palhaço, você está rindo? Você está rindo de você mesmo. Né? Porque o palhaço está se colocando. O palhaço se coloca no lugar da outra pessoa. Né? E a pessoa se vê no palhaço. Né? E isso causa essa simpatia, né? Essa, como posso dizer, a pessoa se coloca, se vê no palhaço, né? Então isso acaba, de certa forma, causando riso. E também eu fico me questionando, só para concluir a linha de raciocínio para a gente poder continuar. Ao mesmo tempo em que há pessoas com o discurso de que não deve fazer piadas homofóbicas, racistas, preconceituosas, essa mesma galera está, de certa forma, propagando o funk, né? Tá curtindo, tá consumindo músicas que na sua letra, né, reforçam esse estereotipo da mulher, que a mulher é um símbolo sexual, que a mulher é isso. Estão reforçando o consumo de bebidas alcoólicas, né? Reforçando cada dia mais jovens e mais jovens a entrar mais cedo, né, no mundo das drogas, né? Essa sexualidade cada dia mais cedo chegando no jovem por conta desse universo que foi criado, né, na sociedade atual. Então, é meio que contraditório, né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma galera com discursos muito importantes, essa mesma galera também reforça uma outra questão também que é meio que contraditório, né? Não sei se ficou claro, né? Não sei se eu me perdi muito na linha de Não, raciocínio. não, enquanto você está falando aí, eu estou lembrando dos Trapalhões, né? E eu gostaria de fazer uma observação que é um pouco o cerne dessa conversa. Você já viu na rua alguém com camisa com a impressão da cara do Didi? Já viu? Eu Já viu alguma com a impressão do Dedé? Agora, quantas camisas e quantas motivações você já viu com o Mussum? várias. Então você veja, o Mussum era o artista ali mais prejudicado, porque ele era o único que surgia bêbado, era o único que assumia que bebia, ele era o único que tinha a identidade dele era de favela, ele torcia para um time que era o Flamengo, ele tinha uma personalidade definida, ele nunca ficava com nenhuma mulher, ele nunca se dava totalmente bem, ele nunca estava no centro. E a única imagem, ainda que as crianças gostem muito do Zacarias, a única imagem que é colocada com orgulho de se ver é o Mussum. Isso é um vira-cabeça total. E ele é visto com carinho. Ele é O público visto, se identifica, né, cara? O público se vê nele, né? tem uma cerveja com a cara dele. Tem uma cerveja com a cara dele. O cara Você vê já assim, imaginou? Você pop, imagina uma cerveja com a cara do Didi, que brochada que não era na hora de tomar? A verdade se revela de alguma maneira. Ela se revela no inconsciente de uma maneira que não é racional. A verdade de um artista, ela se revela, não é porque você usou uma palavra, é na maneira como você olha para o público e toca o público. Então, eu acho o Miguel Falabella um palhaço clown ridículo. Ele não me faz rir. E eu só vejo ele como uma pessoa de classe. verdade. Quando você fala negada, você pode estar ali, ao falar negada, se sentindo negro. Eu sei que um negro jamais gostaria de falar isso, e certamente uma mulher, um gay ou um negro, se eles estivessem em cena e fizessem piadas sobre héteros brancos, a gente também acharia ruim. Mas em qual contexto isso pode ser feito? E o que a gente deve pensar sobre isso, né? Eu sei que é possível ser palhaço sem fazer piada homofóbica, porque eu não faço. Eu não tenho nenhuma piada sobre questão de negro, nem nada, porque eu já estou na minha vida há muito tempo cortando isso.
a gente sabe que é possível. Então, realmente não precisa. Mas eu, se for no espetáculo e ver uma pessoa faz lá palavra denegrir, falar alguma coisa, eu não vou entrar numa censura e achar que aquela pessoa é canalha. Agora, se eu for para o bar e começar a tomar cerveja com esse palhaço ou com essa palhaça e perceber que aquilo que estava em cena é a assinatura dele, eu já não tenho mais nenhum interesse por aquela pessoa. Isso você nota em cena. Autenticidade de palhaço, ela é ali na cara. Você conhece palhaço falsário e palhaço sincero. E a gente tem os nossos erros. Tem nossos erros. É melhor ter sido cobrado da censura do que você ser racista por dentro e fingir que não é. Você não dialogar sobre isso é pior do que fingir que não existe. Então, eu acho assim, é um risco. O riso em si, provocar o riso é provocar o desprezo. A origem do riso é o desprezo. Não há riso puro. Rir, você ri assustado, você ri por desprezar, você ri por diminuir. Então, nós já deveríamos ter a nossa profissão proibida, porque a gente estimula o desprezo. Não há riso amoroso, há sorriso. Então, há um dilema. A gente trabalha realmente na porta do inferno, do qual a gente está mexendo com dilemas humanos. Triste é você não ter isso como reflexão interna. Talvez, Antônio, aí esteja o motivo, o porquê que o público de periferia, o público mais humilde, né, se identifica tanto com o trabalho do palhaço, né? Eu mesmo, por experiência própria também, eu tenho vários relatos super bacanas de apresentações em áreas carentes, que onde eu fui super bem tratado, super bem recebido, né? Aí você falou essa questão do Mussum, né, do público se identificar mais com ele. Talvez esse seja o motivo, né, porque o público se identifica com o palhaço, que é um ser, né, pobre, que não tem nada, tá fudido mesmo, entendeu? Mas mesmo assim tem a capacidade de manter-se alegre, de levar alegria para as pessoas, né? Talvez esse seja um dos motivos do público tão carente sentir essa aproximação tão grande, esse carinho tão grande pela figura do palhaço, né? Mas é isso. Você vai modulando o espetáculo. A gente realmente está numa frente muito triste no Brasil. O mundo inteiro está lutando contra o racismo, né? A gente pode fazer piadas muito engraçadas sobre a cultura negra, sem ser racista, pode fazer piadas sobre gays sem necessariamente colocar a condição dele, como a gente faz piada com hétero e a pessoa vai e supera e não há um problema, né? Mas a gente sabe que é isso, a gente trabalha com a irracionalidade, né? Uma parte da gente é um pouco criança, a gente fala uma coisa às vezes com uma preocupação de pureza, mas o público entende quem é um palhaço falsário, sabe? O público entende quando a piada é estritamente de menosprezo e de diminuição do outro, né? Ainda tem uma parte do nosso humor que é a diminuição do outro, né? Aquele palhaço tomate, uma vez eu vi uma palestra dele que você tem algumas coisas que provocam riso, né? Se enganar, diminuir o outro ou se diminuir diante do outro, a coisa do lapso de quedas, que há uma possibilidade de riso nisso. Então você tem algumas estratégias de provocar o riso, né? E é um dilema para a nossa nova era moderna, né? Se você pasteurizar demais um palhaço, você vira um ator. E o palhaço é nossa assinatura, é nossas contradições, né? Então eu me considero que eu tenho muitas falhas, mas como palhaço eu sou mais autêntico do que aqui agora com vocês. Se você me vê como palhaço, você fala assim, esse aí é o Antônio. Aí onde está a falha. Aqui está o Antônio que sabe falar, que usa uma máscara específica. Quando eu ponho a máscara do palhaço, é quando eu me sinto mais sincero com a humanidade que eu tenho. A minha falha anda comigo. Aqui eu estou desviando, escondendo, né, argumentando, mas quando eu entro corporalmente dramatizando, eu percebi que era a minha intensidade mais sincera com as pessoas era quando eu me manifesto como palhaço. Foi um susto quando eu analisei isso. Eu sou mais sincero com maquiagem. A maquiagem me ajuda a ser mais franco com as pessoas. Eu me sinto mais amoroso, me sinto mais
gracioso, me sinto mais honesto, me sinto mais fiel, me sinto mais íntegro do que aqui como cidadão Antônio Sobreira. Isso me chocou, me chocou. Eu não sei como os outros se sentem. É uma análise do palhaço com o qual eu busco. Ele é um palhaço que ele é afetivamente frágil. E eu trabalho com a psicologia reversa. Eu quero que as pessoas fujam da cena e mando elas embora. E elas permanecem. A nossa busca por amor, né? E eu sou mais libidinoso como palhaço. E eu sou libidinoso. Mas a minha libido não é a libido de consumo de outras pessoas. É a libido que faz a gente se mover na sociedade, né? Eu não nego minha libido como palhaço. Não nego. Mas aqui eu vou negar, vou falar isso, falar aquilo. Então, a minha aparência de palhaço é cristalina, é mais transparente do que eu creio ser um Antônio Sobreira. E já aproveitando o gancho, o palhaço, o que é para você? Olha, eu não roubei nenhuma mulher, não, viu? Olha, a gente é isso, a sinceridade, porque muitos me perguntam qual a diferença entre palhaço e ator. Eu vi aquele filme aqueles dois grandes atores, né, que é palhaço, né, do Selton Mello e daquele outro ator que está agora com Parkinson, e eu vejo eles como bons atores, mas eu não vejo o Selton Mello ali. Eu, quando te vejo como palhaço, eu vejo um John. Eu não vejo uma outra pessoa. Eu vejo parte de você conversando comigo aqui, eu vejo você em cena. Então, a gente, como palhaço, a gente não é um novo personagem. É alguma coisa nossa intensificada. É alguma coisa nossa ou exagerada, ou selecionada, ou intensificada. É uma assinatura de fidelidade a alguma característica nossa. E o ator, ele tem um outro trabalho, né? Ele tem um trabalho de personificar muitas coisas, é um trabalho de ser muitos, né? E até quando você olhar o Paulo José, né? Você vai ver o Paulo José de um jeito e ele vai fazer outro papel e você não vai ver a mesma pessoa ali. Aquele personagem do Coringa tem uns 3 filmes dele que eu até nem reconheci que era ele, né? Esse Fênix, né? Acho que é Fênix, ele fez aquele filme Her, né? Fez aquele filme do Gladiador e fez o Coringa. Eu não sabia que eram os mesmos. Isso para mim é um palhaço, um ator. Agora, eu vou ser o que eu sou até o final da minha vida e não vou esconder como palhaço. Não é meu trabalho ser outro. Então o palhaço que é a pessoa da forma mais sincera que você pode ter encontrado na sua vida. Massa, Tony. Nós já estamos chegando na reta final da nossa prosa, infelizmente. Uma prosa muito proveitosa, né? A gente iniciou um assunto aí, enganchou, emendou outros assuntos, que nem a gente fala aqui, emendou outros assuntos aí muito bacana, mas está chegando o fim, né? E antes que a nossa live caia, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite, estar trocando essa ideia aqui com a gente hoje. Me sinto muito feliz de você ter aceitado, né? E avisar para o pessoal que está nos acompanhando que essa live vai ficar salva na nossa IGTV. Então, se alguém não teve como assistir no horário programado, né, que a gente começou mais cedo, não tem problema, vai ficar salvo. Você vai lá na nossa IGTV e assiste a hora que quiser. E também vai ser postado no nosso canal no YouTube. Então, já se inscreve no nosso canal, Cia Lamparim, para acompanhar todas as nossas lives e também todos os nossos vídeos que a gente sempre está lançando lá no nosso canal. E é isso, Antônio. Te agradecer demais pelo convite. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? Se quiser divulgar algum trabalho seu, fica à vontade, o espaço é seu, tá bom? Ô, gente, muito obrigado, João, muito obrigado, Cia Lamparina, muito carinho que eu falo com vocês. Eu sou laivofóbico, fiz porque o tema era palhaço e você pediu, mas eu tô laivofóbico, né? Tô detestando, odiando lives, mas eu tô aqui em João Pessoa trabalhando com o movimento das trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Estamos nas frentes aí, entregando cestas básicas, lonas, algum amparo organizacional. Quem quiser entrar, MTD Paraíba, né? Pode ir lá ver o trabalho, acompanhar.
Então, eu estou, nesse momento, até dezembro, com a área social e a área de trabalhar com comunidades vulneráveis. Se nesse processo eu conseguir montar um galpão para arte e cultura para essas comunidades, é um sonho, um desejo que eu creio possível, onde eu posso ir lá fazer a nossa participação. Então, atualmente eu estou todo voltado para a área social e para lutar contra esse vírus desgraçado que mudou nossa vida, algumas coisas para bem e algumas coisas para o pior de nós, os seres que somos, né? Mas eu estou aí na frente política e não estou na frente cultural nesse momento. Agradeço a todos e todas aí. A construção de uma sociedade sem preconceito depende de nós também, e a gente vai construindo na crítica e vai construindo no diálogo, porque a gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, certo? Então, não significa que o erro represente a nossa personalidade. O erro é uma revelação de nossas inconclusões e ser abordado e corrigido é bem aceito e necessário, porque a gente tenta agir de melhor fé possível dentro das nossas condições humanas. Muito obrigado a todas e todos. João, Antônio, a gente ainda tem um tempinho. Eu gostaria que aproveitar esse tempinho para que você falasse um pouco mais desse seu trabalho social que você está dizendo. Ah, sim. O MTD é um movimento semelhante ao MST, só que ele é urbano. Só que a demanda das pessoas na cidade é por direitos. Então, é movimento por direitos. E muitos sempre centraram a ideia de sem teto, de não ter teto. O teto é só um dos elementos da perda de direito. Então, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação. E essas comunidades acabam caindo no que se chama invisibilidade. E a pandemia fez com que a gente aqui em João Pessoa tivesse o apoio do Ministério Público Federal da Paraíba e do Governo do Estado para organizar 5.000 cestas básicas no Estado para comunidades vulneráveis, sendo que a maior parte é na Grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia, João Pessoa, Cabedelo. Quem conhece a Paraíba sabe que essas cidades estão aqui pertinho de João Pessoa. Então a gente atua aí com pelo menos umas 85 ocupações ou pessoas em comunidades vulneráveis. E a gente ganhou muito respeito aqui dos movimentos, são mais de 22 movimentos, 24 movimentos, ou formais ou não formais, sindicatos que ou ofereceram alimentos, ou ofereceram fraldas ou leite. E a gente, como teve a coragem de ir para essas frentes, e as pessoas foram para casa e a gente foi para atender essas pessoas, né? Organizar e não ficar estritamente no campo humanitário. Estamos fazendo cozinhas comunitárias, um grupo de costureiras de mãos solidárias, um grupo de agentes de saúde popular, um grupo de juristas populares, um grupo de atuação que tem envolvimento também em hortas comunitárias. E, finalmente, a gente assim, está com um grupo de sabão e líquido de materiais de limpeza com a Marcha Mundial das Mulheres de João Pessoa. Então, cada movimento tem nos abraçado ou tem recebido alguma coisa. É uma experiência, assim, que eu considero monumental na minha vida, John e demais pessoas. Eu nunca fiz algo, isso só no mês de abril, eu nunca fiz algo parecido, de tanto acesso e de tanta proximidade com as pessoas que mais precisam de nós. É emocionante você ver um caminhão cheio de cestas básicas, 200, 100 cestas básicas que você ajudou a montar, organizar e chegar na comunidade e entregar, sabendo que essas comunidades estão com muitas dificuldades de higiene, sem água, às vezes, elas se misturam, sem máscaras, entregamos mais de 2.000 máscaras, né? Estamos fazendo esse projeto das mãos solidárias, das costureiras solidárias para trocar as máscaras por alimentos. Então, assim, eu me considero hoje no epicentro de uma revolução urbana, sabe? Está tudo ruim, a gente está vendo a política geral ruim, mas pelo menos aqui onde a gente está trabalhando, o MTD do Brasil inteiro, e não só da Paraíba, o MTD do Brasil inteiro está tendo experiências incríveis, seja no Nordeste, seja no Sul do Brasil, cada um pegando essa riqueza do povo e tentando transformar essa riqueza e ampliar a riqueza para os demais. E me considero assim, sabe, compreendendo um trabalho social, político, que eu jamais pensei que seria solicitado fazer. Após a pandemia, se a gente sobreviver, se eu sobreviver, e quem sobreviver disso aqui, esse trabalho vai ser um registro para um encaminhamento social planejado que não deixe essas pessoas debaixo de lona, sabe?
nas condições que elas têm direito a tudo, como todos os demais. Elas são trabalhadoras, são trabalhadores, pagam impostos e não podem ser deixados na margem da sociedade. Pode não ter dinheiro para políticas públicas, mas isso não significa que não tenha dinheiro para um amparo emergencial e necessário, porque são pessoas dignas, elas ocupam porque realmente não conseguem pagar aluguel, não tem ninguém fazendo latifúndio ou explorando a moradia, querem sua casa, querem casa para sua família, querem ter o direito ao trabalho. E a minha mensagem para vocês é que nós somos palhaço, o John é palhaço, mas a gente é político, a gente está em várias outras frentes, que não necessariamente o nosso campo artístico. A gente está em todas as campanhas que nos solicitam para a gente engrandecer, a crescer. E eu dedico a vocês aí, que estão aí acompanhando a Cia Lamparim, e dedico a quem está nos ouvindo, ou vendo essa live, agora talvez gravada, que esse trabalho é um profundo amor ao povo brasileiro, ao povo nordestino, que caiu sobre mim a responsabilidade de estar atuando e não tenho palavras para dizer. Ser artista hoje no nosso país é um ato político, né? A arte, ela também é política, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né? E esse dever, não só como artista, mas eu acho que todo cidadão, se tivesse essa consciência, né? Do bem coletivo, da causa social, né? Talvez a gente não viveria um país tão desigual como a gente vive hoje, né? Eu estava assistindo um vídeo ontem falando justamente sobre essa questão, né? E não me recordo agora o nome da pessoa que estava comentando sobre essa questão da desigualdade social no nosso país, né? Mas ele falou que uma das soluções seria a renda básica, né? Que é um assunto que já vem sendo debatido há tanto tempo, né? E que seria uma solução muito viável para minimizar, né, o impacto que essa pandemia está causando na economia, na desigualdade social no nosso país hoje, que já sofria tanto com a desigualdade e agora com essa pandemia, né, está prejudicando demais a classe mais humilde, né? E o cara até relatou que o Sarney, né? Sarney não, o Suplicy tem como um dos projetos a implementação da renda básica, né? E é uma das soluções, né? Enfim, nosso tempo já está encerrando, falta 14 segundos. Antônio, mais uma vez, obrigado, cara, gratidão, viu? Tudo de bom. E tamo junto, cara. Precisando, estamos aqui. Forte abraço, amigo. Valeu!